como conhecemos em nossa educação racional, mas sim a sua própria constituição. No plano astral terrestre, que é para ser agora definitivamente transcendido, a vida é mais ativa e a forma mais plástica do que no plano físico, como explicou Noé através da teosofia, que tantos serviços prestou à Terra no passado. Sendo a matéria astral muito mais sutil que a física, ela facilmente influencia o homem, porque penetra todos os seus corpos terrestres. Tudo nele pode tornar-se muito misturado, com a presença da matéria astral. Essa heterogeneidade é indesejável para o homem que se prepara para estar na nave. Já a inclusividade, estado buscado pelos idealistas, nada tem de mistura, é a condição dos que foram liberados de resíduos emocionais, dos que repeliram os instintos que não farão parte dos processos evolutivos mais sutis, dos que renunciaram às ideias comuns, que levam os homens da superfície da Terra a agirem, a sentirem e a pensarem como querem, sem ver, todavia, onde irão terminar. Devido à instabilidade das forças que convivem quase sempre em conflito no plano astral terrestre, os habitantes desse plano podem mudar de aspecto com muita facilidade. Porém, o que acontece na nave, de uma entidade guia ser substituída por outra mais elevada, quando o homem segue o processo evolutivo, não é para ser confundido com aquele fato. A partir do plano astral terrestre, uma entidade negativa e emotiva, cheia de força do desejo, pode influir sobre a matéria que compõe o homem. Essa mesma entidade pode mudar de forma, na tentativa de continuar dominando seus sentimentos e ações. Se é por ele rejeitada, pode reaparecer como se fosse outra, iludindo-o e proporcionando-lhe inúmeras provas. A percepção humana baseada nos sentidos não é valorizada quando se está na nave de Noé. As hierarquias, hoje, podem tomar a forma de luzes porque, assim, só interiormente o viajante poderá reconhecê-las, mas não o fará no sentido pessoal. Perceberá uma energia de amor que não influi, não domina e, ao mesmo tempo, salva. Noé sugere que se tente absorver bem essa informação. Que tipo de visão existe na nave de Noé? Provavelmente, para muitos, será aquela que se pode criar no plano astral cósmico, que é diferente do terrestre. Aquele plano é o estado de consciência que interpenetra todos os estados terrestres, elevando-os porém. Tudo o que existe em matéria de níveis de consciência neste planeta, desde o físico mais denso até o chamado divino, é uma preparação para os níveis mais puros dos planos etérico cósmico e astral cósmico. Para viver essas experiências, isto é, para saber quando se está diante do astral emocional terrestre, cheio de desejos e ilusões, e quando se está diante da irradiação pura do cosmos, em seus aspectos transcendentes, é necessário que as leis do éter sejam melhor compreendidas. Isso se torna possível à medida que nos abrimos para elas. Nesse ponto, há diversos níveis de conhecimento na nave de Noé. O livro A Quinta Raça diz: tendes tudo ao vosso alcance, mas deveis acionar a alavanca da vontade, no sentido espiritual. Assim, deixando-vos conduzir pelo vosso próprio interior, descobrireis a maravilhosa criação da qual sois parte. Só que até agora admirastes com os olhos do vosso corpo físico. O olho físico já não vos servirá. Devereis desenvolver vosso próprio traje sutil e, então, com vossos olhos internos, admirareis a irradiação infinita que o cosmos guarda para vós, esperando compartilhar seus poderes com todos. Esse é o verdadeiro banquete. Nele nada faltará. A Virgem de Éter. No século passado e no princípio deste, os mestres ascensionados e elevadas entidades ocuparam-se, com maior ênfase, de transmitir noções sobre o éter cósmico e suas leis. Agora não há mais tempo para esses estudos teóricos. Na nave, os instrutores trabalham nos mundos interiores do ser. Um indivíduo saberá que está em outro nível de éter porque reconhecerá uma vibração mais pura.
Mas a aprendizagem intelectual não será mais predominante para que os mestres e entidades sejam compreendidos pelo homem. Seres como Mori e como Dialco expressaram-se através de livros para chegarem o mais próximo possível dos candidatos à nave no final do ciclo. Mas, na nave, a linguagem mudou. Esses e outros mestres assumiram novas missões, passaram para planos mais sutis, eventualmente dedicados aos contatos da Terra com o plano cósmico. Os instrutores mais antigos explicavam o éter, dizendo simplesmente, tratar-se de substância divina que impregna todo o universo. Porém, além dessa apresentação sumária e sintética, existem outras que ampliam a nossa possibilidade de compreensão. O éter pode ser considerado, por exemplo, um dos planos do cosmos, o que na nave de Noé é o mais presente, o que prepara o homem para o conhecimento do astral cósmico. O éter, como substância universal, é também o que se pretendeu representar através da imagem da Virgem Mãe, presente nas mais diversas religiões do mundo. Só que, nessas religiões, por terem abandonado progressivamente seus princípios mais sutis, para se ocuparem de coisas materiais, desvirtuaram essa antiga imagem, transformando-a em culto de pessoas, embora puras. Quem estuda a agenda de Mary vê claramente que no plano físico não existe a perfeição. A Virgem Mãe não é uma pessoa, mas o próprio seio do qual vieram a matéria, a vida, a força e a ação conhecidas e desconhecidas pelo homem. Embora tenham havido seres celestiais que, passando pela Terra, representaram esse estado, nenhum deles jamais poderia ser a Virgem Mãe Cósmica em si, porque ela não é física. Não poderia, portanto, limitar-se à forma, colocar-se em toda a sua plenitude dentro de um veículo terrestre. Na nave de Noé, a mentalidade do homem passa por uma verdadeira conversão. Diante de Noé, que é um ser puro e universal, o indivíduo vê que não deve considerá-lo meramente um superior, mas percebê-lo como um irmão mais velho e mais experiente. Isso facilita a liberação desse homem terrestre, diminui os seus complexos. Esse éter não é, todavia, a chamada luz astral, fenômeno ainda material, embora mais sutil do que o conhecido no mundo físico. A Virgem Mãe não é um fenômeno e está muito além deles. O éter cósmico tampouco é o éter conhecido pela ciência terrestre atual. Enquanto este último é um agente material, embora sutilíssimo a ponto de não poder ser captado com aparelhos, o éter cósmico é um agente espiritual que serve para transmitir ao homem estados de consciência que, sem essa ajuda, seriam para ele inacessíveis. O auxílio da Virgem Mãe é uma realidade onipresente que não depende de cultos nem de exteriorizações do indivíduo, tampouco depende de manifestações de fanatismo, pois nada poderia haver de mais denso do que isso, diante do plano cósmico e da nave de Noé, que representa um dos veículos para se chegar um dia a essa consciência mais alta. O itinerário da viagem constituiu-se de uma sucessão de renúncias que se fazem com alegria, porque nesse ponto do processo o homem já compreende que cada objeto, cada pessoa que ele soltar, significará mais liberdade tanto para ele próprio quanto para o outro. Os que viajam na nave de Noé são os que compreenderam isso, e assim se colocaram disponíveis para essas operações de liberdade. Para os que não viajarão na nave, tudo isso parece uma série de ideias abomináveis, ou nada mais que algo hipotético. Conhecem-se, portanto, os futuros companheiros de viagem através da identificação que sentem com esses princípios e da facilidade que demonstram em adaptar-se a realidades suprafísicas, que não podem ser comprovadas a não ser interiormente. Quando se entra em ideias celestes ou quando se alcança uma compreensão sutil, chega-se diante do acaso, a síntese mais concreta do éter cósmico. Na tela que estão impressas ideias cósmicas e nela os homens canais leem aquilo que depois se transforma nas mensagens que constituem os livros sagrados do mundo. Os livros são do mundo,
mas as ideias que eles fazem o possível para exprimir vêm do acaso. Aqueles que entram em contato com essas ideias diretamente para depois reproduzi-las para os demais não podem evitar mesclá-las com um pouco de si mesmos. É por isso que os grandes instrutores da humanidade, que eram libertadores e não senhores de escravos, alertaram para o fato de que os livros sagrados deveriam ser tomados apenas como um estímulo, e uma vez dado o primeiro impulso, caberia ao homem desenvolver o clima divinamente criado dentro de si, sem se cristalizar na letra morta desses textos instrutivos e instrumentais. Nos evangelhos apócrifos, é narrado um episódio que apresenta Jesus na idade de 5 anos, fazendo pássaros de barro com outras crianças. Era um sábado, e a lei de Moisés proibia qualquer trabalho naquele dia. Um adulto que os viu foi denunciar o fato ao pai de Jesus, e José, dirigindo-se ao local onde aquilo acontecia, interpelou o menino. Por que fazes, em dia de sábado, o que não é permitido fazer? Então Jesus, sem nada responder, voltou-se para os 12 pássaros de barro que acabara de moldar e lhes disse: Voai. Eles então criaram vida, abriram as asas e alçaram o voo, piando com estrondo. Grande foi a ruína, na superfície da terra, trazida pela cristalização do homem diante dos textos que originalmente deveriam proporcionar-lhe inspiração. Guerras, lutas e separações foram fomentadas porque a letra morta, forma externa desses textos, não mais correspondia aos novos movimentos da energia. Assim, os homens chegaram até a matar em nome de Deus, embora nos enunciados básicos de certos livros sagrados estivesse contida a injunção, não matar. A ignorância foi predominando, porque o intelecto do homem não podia conceber situações imprevistas, como as trazidas pela realidade espiritual. Mas essa fase está terminando, e a nave de Noé, desta vez, levará os que serão libertos definitivamente do obscurantismo. Os demais serão encaminhados, dentro da mesma lei do amor, por outras correntes de energias e de forças, para os planos que lhes correspondem. O dito na casa de meu pai há muitas moradas é válido tanto para os que caminham no sentido ascendente como para os que caminham no descendente. Em ambos os casos, está presente a lei evolutiva, só variando, como dissemos, os seus aspectos secundários. Em alguns mundos, ela apresenta-se, deixando vigorar fortemente o karma material. Em outros, ela faz com que o karma se encontre mais diluído no amor cósmico. Em outros ainda, revela aspectos superiores, bem mais libertadores. Os evangelhos apócrifos narram também que, em outra ocasião, o menino Jesus saíra com seu pai pelos campos, em época de semeadura. José semeava trigo e Jesus tomou um grão, lançando-o à terra. Tempos depois, os grãos dali colhidos foram moídos e deles obtiveram-se grandes montes de farinha. Todos os pobres da região foram chamados e aquele alimento, distribuído fartamente, ainda sobrou. Não seria esse relato um prenúncio dos novos e mais amplos estados que nos esperam? Desapegando-se dos protetores. Quem, ao dar início ao processo de interiorização, começa a ver imagens ou a ouvir vozes e sons, melhor faria se desconfiasse de todas essas manifestações a ponto de rejeitá-las. Urge desapegar-se de tudo o que é perceptível para se cooperar com a purificação. Diz o livro de Jó. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Mas na nave de Noé está-se diante de um caminho aberto. Aqueles que ali foram introduzidos já têm consciência de que são luz e de que foram feitos para a luz. Vivem, pois, independentes do que os sentidos externos ou internos ainda lhes estão mostrando. Os sentidos externos foram moldados a partir da influência de ambientes pelos quais a vida do homem foi passando durante a formação do seu ser tridimensional, parte sua que deveria viver sobre a Terra. Superficial, pois, é a capacidade de percepção desses sentidos. Todos os seus órgãos foram feitos em função de uma consciência objetiva e, portanto,
Pouca serventia tem dentro da nave de Noé, onde se vê tudo a partir de dentro. Esses órgãos precisam ser transformados e definitivamente dotados de capacidade de interiorização. Já antes da viagem ter início, são implantados micro-órgãos no interior de órgãos físicos dos homens resgatáveis, e a transformação dá-se gradualmente, mas na nave de Noé esse é um dos trabalhos a serem completados, pois ela é também um grande laboratório. O mesmo cuidado será dado às plantas, levando-as a evoluírem rapidamente, antes de serem repostas na superfície do planeta, uma vez terminada a grande purificação. Minerais e animais também serão assistidos, e na lei da compensação serão recuperados todos os milênios perdidos em decorrência da exploração, pelo homem, desses reinos da natureza. Os sentidos serão capazes de levar o homem a perceber o mundo interior, e ele, assim, passará a reconhecer a sua própria condição de mônada. As pessoas que sabem que a mônada tem um corpo sutilíssimo deve ser dada a oportunidade de aperfeiçoarem ao máximo a percepção interna. As entidades ou energias puras apenas gradualmente irão se apresentando sem forma ao homem. Só abandonarão totalmente as formas quando ele deixar de alimentar expectativas. Trata-se de um processo evolutivo, sutilmente educativo, através do qual todo conceito criado no mundo tridimensional a respeito de instrução cai por terra. A educação, na nave de Noé, não consiste na transmissão de conhecimentos teóricos e formais, mas numa ajuda e num estímulo para que o ser interior vá se aproximando, pela própria experiência e íntimo movimento, de realidades cada vez mais profundas. Quando o transladado estiver consciente da realidade interna do seu próprio ser, ele estará pronto para receber tarefas, para servir e, posteriormente, se esse for o seu caminho, será recolocado na Terra. Tudo isso é conduzido por hierarquias de sábios libertos de toda e qualquer força de atração pela matéria densa, dado que já passaram pelo estágio humano, em épocas anteriores da Terra, ou em algum outro planeta, e que conhecem, portanto, todo o processo de sutilização do homem. Assim como outrora foi necessário o êxodo narrado na história bíblica, hoje o homem deverá retirar-se para a nave de Noé, a fim de resolver suas próprias ambivalências. Ambivalências pertencem à Terra, e abandoná-las faz com que toda a natureza humana se transforme. Sim, vai ser preciso manter os resgatáveis temporariamente no âmago da nave, para que a tendência à ambivalência se desprenda do seu ser e para que possam, futuramente, praticar a unidade em sua vida no plano físico. Para povoar a Terra, no passado, foi necessária uma progressiva densificação do homem. Após a grande purificação será necessária a sutilização da sua consciência e dos seus corpos. Tendo o homem conseguido certa conexão com os mundos sutis, já sendo capaz de perceber o interior dos outros seres, estando, pois, apto a ajudá-los realmente, deixará de ser tão denso. Estará pronto para participar da vida das estrelas, e estas poderão mostrar-se a ele, não mais como meros pontos luminosos no céu, mas como a rota que ele, bem conscientemente, seguirá rumo ao infinito. Cada estágio de desenvolvimento obedece a leis que lhe são próprias, e a humanidade poderá ter as novas leis em sua consciência à medida que praticar as que já conhece. A maioria dos homens ainda está distante dessas realidades, porque não chegou a seguir o primeiro decálogo, dado logo no princípio desta civilização que agora está sob juízo. O decálogo era claro, mas não foi obedecido. Em lugar de vivê-lo, o homem trabalhou para descobrir expressões teológicas que justificassem os seus descuidos e concessões que sempre fez à matéria densa. Outrora, o homem permaneceu em estado não físico, aguardando que a Terra estivesse pronta para recebê-lo. Agora, em diversos estados, também aguardará até que a Terra seja reorganizada. Forças involutivas não continuarão a manejar o seu destino. Após essa prova, que foi a vivência do livre-arbítrio,
Aqueles poucos que se libertaram desse estado mental incerto, não voltarão a ser mais densos como eram. Os seres humanos, bem como os seres dos demais reinos, tomarão sucessivamente as formas que correspondem às suas necessidades evolutivas. Para isso, milhões de naves estão presentes na órbita deste planeta, sendo a nave de Noé a maior de todas, e Noé o comandante supremo. Desde o princípio ofereceu-se para estar acompanhando tanto os seres que sairão dessa grande aventura terrestre para sempre, quanto aqueles que a ela retornarão para participar de sua nova vida, sob novas leis. Mas, preparemo-nos para nos desapegar desse grande protetor a fim de conseguir reconhecer as próximas etapas que nos cabem viver e para deixá-lo livre em seu destino cósmico ascensional. Não lhe façamos agora o que temos feito à sua encarnação como Jesus. Não cultuemos a sua pessoa, deixando, com isso, de segui-lo verdadeiramente. Lembremo-nos de que segui-lo não significa aferrarmos-nos a ele, mas sim cumprir a lei por ele enunciada para ascendermos ao infinito com ele e com os demais seres que são fiéis ao que aprendem. Lembremo-nos de que segui-lo não significa brigar por ele, mas acompanhar os seus passos, em geral bem diferentes dos passos daqueles que se intitulam seus representantes e depositários de suas palavras. Noé nos diz que Jesus, há 2000 anos, foi justamente chamado de Cristo, mas que desde aquele tempo ele também evoluiu. Seitas e religiões terrestres insistem em afirmar que Jesus já era e é perfeito, porque não querem abrir mão das comodidades que a letra morta trouxe para suas instituições temporais, que mantêm castas valendo-se do trabalho e da ignorância de outros homens. Mas, dentro da lei evolutiva cósmica, não há ser sem direito à evolução. Portanto, Jesus evolui e evoluirá sempre. Na encarnação em que foi designado a encarnar a entidade Cristo, Jesus passou por um processo ascensional intenso. Essênio, ele foi um mensageiro da grande fraternidade que trouxe aos homens ensinamentos divinos até então desconhecidos. Diz Blavatsky que Jesus sempre levou uma vida de pureza exemplar. Essa é a condição básica para alguém tornar-se mestre de homens. Sua compaixão e seu amor pela humanidade devem ficar explícitos, não nas palavras pronunciadas, mas numa ação e numa forma de viver que obedecem a leis maiores e não só a leis terrestres. Jesus, segundo a história conta, ressuscitou desencarnados e curou doentes, inclusive fez paralíticos andarem e cegos verem. Poucos homens conseguiram realizar esses prodígios, nem mesmo os magos. Quando o mago se põe a trabalhar com cura, não removem realmente os males, simplesmente afastam-nos por uns tempos. Com Jesus, a libertação era para sempre, porque ele via, antes de realizar o milagre, a abertura interior do indivíduo para unir a sua própria vontade com a lei do cosmos. Qualquer desequilíbrio, dali por diante, não teria tempo para prevalecer. Reconhecer essa condição interior e, em seguida, intermediar a cura, era um dos trabalhos de Jesus sobre a Terra, durante aquela encarnação que foi universalmente conhecida. O notório aspecto da energia do amor-sabedoria, cosmicamente manifestado por Jesus, fez com que enunciasse sublimes leis em suas conversas pelas ruas, pelos campos, nos montes à beira dos lagos. Não havia lugar especial em que devesse estar para transmitir seus ensinamentos. Igrejas foram criadas apenas depois que ele desencarnou. Quando se encontrava entre os homens, pregava ao ar livre onde estivesse. Dentre o que deixou para estudo, havia também leis que manteve mais ocultas, não as revelando para todos. Os que as receberam fizeram uso delas conforme podiam, agindo de acordo com sua própria responsabilidade. A nenhum deles lançamos críticas, pois tal atitude não poderia se conciliar com a energia da nave de Noé. É uma sabedoria notada em todos os mestres da humanidade que eles sabiam quando falar e quando não falar de algo. Para isso, é necessário autocontrole, algo que Jesus expressava a olhos vistos.
Seu próprio modo de caminhar, segundo a história, revelava o equilíbrio e a profunda segurança que possuía. A firmeza que demonstrou até diante da morte e dos sofrimentos físicos confirmou, a todos os que necessitavam de provas, a veracidade do que ele pregava, porque vivia em conformidade. Os que se apegaram a essa magnificente manifestação de 2000 anos atrás deixaram de percebê-la em sua versão mais nova e, em certos aspectos, ainda mais forte, sob a forma física e humana de Apolônio de Tiana, personagem banido da história pela Igreja cristã, porque não só possuía características semelhantes às de Jesus, como as apresentava ainda mais claramente. Apolônio era dele a própria encarnação, ocorrida depois da sua crucificação e ascensão. Blavatsky, farol que Noé mantém em seu mais interno seio, apesar de não revelar ser Apolônio de Tiana uma reencarnação do homem Jesus, apresenta-o como um admirável filósofo que surgiu na Capadócia, no começo do século I da era cristã. Estudou a ciência e a filosofia de sua época, para, somente depois, tornar-se um instrutor. Durante os 105 anos que viveu em corpo físico, só se alimentou de frutas e hortaliças. Jamais bebeu vinho, o que representou, para alguns seguidores de Jesus, uma verdadeira heresia. Esses seguidores da imagem externa do ser não perceberam que se prenderam a uma forma, deixando de ver em Apolônio um aperfeiçoamento dela, dentro da lei evolutiva superior. Segundo a revelação teosófica, Apolônio havia chegado a uma considerável sutilização da matéria física. Vestia-se então só de fibras vegetais, andava descalço e deixou os cabelos crescerem até os pés por questões de equilíbrio magnético, assunto que ele conhecia a fundo. Mencionando esses traços externos de Apolônio, tentamos despertar no leitor a predisposição para contatos conscientes interiores, e não trazer-lhe referenciais a serem imitados no plano físico, pois isso viria a separar os indivíduos entre si, impressionados como ainda vivem pelas aparências. Como se sabe, as condições de vida hoje são outras, e suas prioridades nem sempre são manifestadas externamente. Enquanto se manifestou sob o aspecto físico de Jesus, o ser recebeu iniciações indo ao encontro do mestres do Himalaia, do Tibete e do Egito, antes dos 30 anos de idade. Já sob o aspecto físico de Apolônio de Tiana, passou sucessivamente por iniciações mais avançadas nos templos de Esculápio, na Grécia. Assim, através de novas expansões de consciência, a energia, revestida da forma de Apolônio, fez prodígios ainda maiores e mais sutis do que fizera o Mestre Jesus. Nas suas práticas, a cura cósmica também estava presente. Ele podia assim ser um canal precioso para os pais da medicina, chamados de deuses pelos gregos da época. O próprio Jesus já havia anunciado: em verdade vos digo, aquele que crer em mim fará também as obras que eu faço e ainda maiores que estas fará. João 14:2. Apolônio preparou-se para uma iniciação superior durante os 5 anos que manteve-se em silêncio e buscando, através de viagens, conviver com pessoas que a ele se assemelhavam. Viajou por Antioquia, Éfeso, Panfilha e outras regiões. Também a Índia recebeu a visita de Apolônio, pois naquela época ela representava a energia em desenvolvimento na Terra, ou seja, a polaridade masculina planetária. Na Babilônia, Apolônio foi iniciado em outros mistérios, com a ajuda de caldeus que o introduziram na arte das profecias. Pôde, assim, anunciar previamente acontecimentos que se sucederam no plano físico, tais como terremotos, mortes de reis e outros fatos de igual importância para a época. Como acontecera com Jesus, sua encarnação anterior, as tendências dos homens se repetiram. Os sacerdotes novamente o renegaram. Em Lesbos, sentiram-se ameaçados pela força de Apolônio, que libertava os homens em vez de condicioná-los. Os sacerdotes de Orfeu lhe negaram, no princípio, o contato com alguns mistérios que, no entanto,
lhe foram revelados pelas vias que a lei evolutiva acaba sempre usando. Se o desenvolvimento da humanidade dependesse dos sábios terrestres, viveríamos todos